Aleluia, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, estamos aqui reunidos em Tua presença, Senhor. Eu peço nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor venha usar Leonardo de maneira sobrenatural. Que não seja ele falando, mas que seja o Senhor falando através da vida dele, Pai. Usa, Senhor, através desse testemunho, milagres vão acontecer aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Curas serão realizadas aqui nesse lugar, Pai. Eu creio em nome, como aconteceu na vida do meu esposo, Senhor, vai acontecer aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que a igreja possa estar de coração aberto, Pai, nesse momento, ó Deus, para receber a cura, o milagre, a restauração, Pai. Em nome de Jesus, usa o meu marido, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Aleluia. Vem cá me dar um abraço, vem cá me dar um beijo, um abraço. Amém. É uma honra, né? Boa noite, igreja. Uma honra poder receber a oração da minha esposa. Eu costumo dizer, parafraseando o pastor Josué Gonçalves, que a minha esposa, ela é uma arca que Deus construiu para estar me livrando dos dilúvios da vida. E eu te amo, meu amor. Obrigado por você fazer parte da minha vida. Boa noite. Uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Quero agradecer aos pastores, a pastora Neuza por ter me convidado. Cadê ela? Pastora Neuza, obrigado pelo convite. Amparada na unção de domingo, fez o convite para mim, não tive como negar. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por esse momento especial. Muito feliz por poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, no momento em que estávamos vivendo, todos nós, né? Algo terrível no mundo, que foi a parte do Covid. Eu sei que muitos, assim como eu, muitos de vocês também passaram, ouviram e viram muitas coisas, mas em todos os momentos Deus foi conosco, amém? Em todos os momentos, Deus sempre nos guardou, Deus sempre esteve ao nosso lado, em todos os momentos. Queria ler a palavra de Deus, rapidamente. Mateus, no capítulo 14, verso 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Deus. Ela, Senhor, é lâmpada para nossos pés, ó Deus, e luz para os nossos caminhos, ó Deus. Ó Pai, que essa noite, ó Deus, assim como já foi orado pela minha esposa, assim, Deus, como já vem sendo ministrada aqui nesse lugar, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, ó Deus, e que o Senhor venha realizar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor preparou para este local, para este momento, ó Deus. Que, ó Deus, através da minha voz, Senhor, através, ó Deus, da minha vida, o Senhor possa fazer, Deus, tudo aquilo que o Senhor pretende fazer essa noite, ó Deus. Que, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos, Senhor, no sobrenatural e nós cremos, Senhor, que milagres serão alcançados aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, muito rapidamente, o que eu gostaria de estar compartilhando é um testemunho de algo que aconteceu em minha vida. 2021, auge do Covid-19 no mundo, milhares de pessoas estavam morrendo. Nessa época, entre fevereiro e março, os noticiários falavam em 5 mil, 6 mil pessoas diariamente falecendo. Quantos ouviram, tiveram e presenciaram, infelizmente, entes queridos que se foram? Nós podemos citar, por exemplo, como o irmão Lázaro. Na nossa caminhada, eu e minha esposa, nós perdemos um professor do nosso seminário, Carisma, o pastor Drummond Lacerda,
lá da Lagoinha, quantas pessoas não faleceram nesse terrível momento? E comigo, num tempo em que todos estavam guardados, eu continuei trabalhando, continuei desempenhando a minha profissão, porque é uma profissão essencial e eu precisei continuar a trabalhar. E diante do trabalho, eu me deparei com muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas que precisavam estar guardadas, precisavam estar em casa, mas precisavam também trabalhar. Então, em determinado período, eu e um amigo, parceiro de trabalho, levamos os nossos veículos para fazer uma manutenção numa oficina e aquele mecânico, sem saber que ele estava contaminado pelo aquele vírus, ele passou aquele vírus para nós. Esse meu companheiro de trabalho, ele começou a sentir os sintomas e não muito demorado, eu também comecei a sentir. Comecei a tossir, aquela febre, estado febril. Minha esposa em casa também começou, não muito demorado, também começou a sentir. Nós temos 2 filhos. O Juliano, de 21 anos, e a Sara, que fez 16 anos, agora no dia 3. E a nossa oração era somente para que Deus guardasse os nossos filhos, guardasse a nossa casa. E, irmãos, nesse período, como tudo que aconteceu, apesar das dores, apesar da enfermidade, como que Deus fez? Eu lembro que Deus enviou pessoas para levar comida lá para casa. Deus enviou pessoas para estarem orando por nós. E nós em casa, debilitados, eu no quarto, a Michele em outro quarto, o filho em outro quarto, também já com o Covid, a filha num outro quarto, não pegou, graças a Deus. E aquilo foi passando, o tempo foi passando, os momentos, né, os dias, e em vez de melhorar, eu piorava. Comecei a sentir muita fraqueza, a febre não cessava, fui no hospital, fiz a minha primeira tomografia, e o médico falou, olha, você está com 30% do pulmão tomado. Vou te passar um antibiótico, você volta para casa. Voltei. Fiquei em casa. A febre continuava, os sintomas continuavam. Voltei para o hospital. Cheguei no hospital pela segunda vez, os médicos novamente trocaram o antibiótico. Me deram um outro antibiótico. Irmãos, todo tipo de remédio que vocês possam imaginar eu tomei. E nada passava, nada adiantava. Então, numa terceira vez que eu fui no hospital, já bem debilitado, meu pai me levou no hospital. Os médicos fizeram uma terceira tomografia e constataram que meu pulmão já estava chegando a 70% de inflamação. Então, decidiram que eu ficasse internado. Naquele momento, a única coisa, irmãos, que nós podemos fazer é olhar para Jesus e saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É num momento como esse, irmãos, que nós devemos colocar a nossa fé em ação, e a palavra, onde que diz que pelas suas pisaduras nós somos, ela não fala que nós vamos ser, não, ela diz que nós somos sarados. E é diante de um momento assim, irmãos, que nós começamos e devemos crer que Ele é suficiente em nossas vidas. Fiquei internado de imediato, me levaram para um local de isolamento. Nesse local, começou ali o tratamento, as enfermeiras, os médicos entravam, e no início eu ainda conseguia me mexer, conseguia me mover, conseguia falar.
eu usava um oxigênio, um catéter de oxigênio no nariz. E com o tempo, aquele catéter já não era suficiente mais. No 10º dia de internação, os médicos entraram naquele leito onde eu estava, 3 médicos, olharam para mim, eu lembro como se fosse hoje, era 10 horas da noite, olharam para mim e falaram assim: olha, nós vamos te levar para um outro local, um local mais próximo, onde que estaremos acompanhando você mais de perto. Vamos trocar o catéter do seu nariz, vamos fazer um procedimento na sua femoral, e não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu falei: eu creio que vai dar tudo certo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu lembro que nesse período eu comecei a fazer um procedimento chamado VNI, é ventilação não invasiva. É uma máscara de oxigênio, uma máscara como se fosse uma máscara de mergulho. E Satanás enviou uma mulher para ela querer zombar de mim naquele momento ali. Mas não sabia ela que comigo ali estava o Senhor em todos os momentos. Ela virou para mim e falou assim: está vendo esse aparelho? Eu: sim, esse aparelho, o que tem? Você, a partir de hoje, vai estar dependente desse aparelho. Eu olhei para ela e falei assim: você não sabe o que você falou, sabe por quê? Porque a minha única dependência é do meu Senhor Jesus. Eu vi nitidamente que aquela mulher estava endemoniada. E ela saiu bravejando e sumiu no meu quarto. Passaram os dias, continuando fazendo o tratamento com o VNI. E aí, os médicos falaram: olha, nós vamos te levar esse local mais próximo. Chamaram o laboratório veio, fizeram vários exames em mim. E dois desses exames chama-se PCR, proteína C reativa. Talvez alguns irmãos devem ser da área de saúde, entendam. Um outro chama-se dedímero. Vocês têm uma ideia, irmãos? O dedímero nosso, normal, ele deve estar abaixo de 500. O meu estava acima de 5.000. O PCR, que deve estar abaixo, o nosso aqui nesse momento, abaixo de 1%. O meu estava em 28%. Isso indica a inflamação, irmãos, dos nossos órgãos vitais. Ou seja, eu estava morrendo. O meu corpo realmente estava perecendo. E aí os médicos falaram isso: olha, nós vamos preparar o outro leito e nós vamos te levar, você fica tranquilo. Eu falei: estou tranquilo. E aí eles saíram, uma enfermeira ficou, e todas as noites ela me dava um fraconete de Rivotril para poder descansar, porque eu estava todo monitorado, é ruim para dormir. Eu não conseguia virar de lado, porque eu virava de lado, a inflamação parece que descia, não sei o que acontecia, e eu não conseguia respirar, irmãos. É muito ruim, é uma sensação de você estar se afogando no seco, é horrível. E aí a enfermeira, nesse dia, nessa noite, ela colocou a medicação no equipo do soro, e eu virei para ela e falei assim: toda noite você vem aqui e você me dá um fraconete, hoje você está colocando a medicação no soro? Aí ela: foi um pedido do médico. Eu falei: eu sei que vocês estão indo me levar para intubação, eu sinto no meu interior que vocês estão me levando para intubar. E naquele momento ela começou a chorar, e eu comecei a chorar junto com ela. Mas eu chorava, irmão, sabendo que Deus estava no controle de tudo. E Ele não perde o controle das nossas vidas, não perdeu o controle da minha e não vai perder o controle da sua. Ela injetou aquele remédio e ela saiu. E quando ela sai, a única coisa que eu pude fazer naquele momento, antes de eu começar a adormecer devido à sedação, foi orar. E eu colocava a mão na minha cabeça, eu coloquei a mão na minha cabeça e comecei a clamar a Deus, falando com o Senhor: Senhor, todas as promessas que o Senhor me fez, e todos os profetas que o Senhor enviou, e o chamado que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor confiou a mim,
Acabou? Esse é o fim? A minha família, Senhor. A minha esposa precisa de mim, meus filhos precisam de mim, os meus amigos precisam. Eu tenho tantos projetos, tantos planos para fazer. Acabou, Deus. Mas, todavia, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. A minha vida está em suas mãos, Deus. E eu orei assim, irmãos. E de repente, no meio dessa oração, eu dormi. Sob efeito daquele remédio. E algo sobrenatural aconteceu. Eu demorei dias para entender o que aconteceu naquela noite. Irmãos, eu me vi num local onde que eu estava com a roupa do hospital, aquele avental, né? Eu acho que esse é o nome, né? Várias florzinhas assim, verde. E, obrigado, irmãos, louvado seja Jesus por você. E eu me vi num local onde que eu sentia a brisa do vento batendo em mim. Eu estava como se fosse flutuando, irmãos. Estava como se fosse voando, mas em pé. E eu olhava para baixo, só tinha um mar azulzinho, sabe? Igual o Arraial do Cabo. Bem azulzinho. E a primeira coisa que eu pensei quando eu me vi dessa forma, sabendo onde que eu estava, foi: morri. Eu morri. Ué, e esse é o céu? Será que esse é o céu? Onde eu estou? Irmãos, é incrível, irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos já passaram por diversas experiências, assim como eu também já. Mas essa experiência que eu passei, sabe, irmãos, é pela fé. Sabe, não tem como nós entendermos se não for pelos olhos da fé. E eu naquele momento, nesse local onde eu me encontrava, eu olho para baixo e lá embaixo eu vi um barquinho pequenininho. Barquinho de madeira, um barquinho de remo. Sabe, irmão? E eu reparei que tinham 2 pessoas naquele barco. E eu falei assim, dentro da visão, né? E eu falei assim, tem alguém lá. Eu vou lá perguntar onde que eu estou. Eu comecei a descer como se fosse descendo num elevador. Eu comecei a descer assim, descendo. E de repente, quando eu cheguei muito perto, eu já estava sentado naquele barco como se fosse aquela pessoa que estava na popa do barco, ou seja, na parte de trás do barco. E eu olhei aquilo e falei, ué, que isso? Irmãos, eu sentia o balanço do mar. Eu sentia o vento soprando. E eu comecei a olhar aquilo e sentir, ter aquela sensação, e ao mesmo tempo tinha tanta paz, irmãos. Era um ambiente de tanta paz, de tanto conforto. E ao mesmo tempo eu sabia onde que eu estava. Sabia que eu estava num leito de hospital. E aí quando eu me dei por si, eu olhei para frente e tinha uma outra pessoa na minha frente. Essa outra pessoa, ela estava de costas para mim. Eu virado para ele e ele virado para frente. E eu queria falar com aquela pessoa, perguntar a ele onde que eu estava. Eu tentava me aproximar e eu não conseguia alcançá-lo. Eu me lembro muito bem, irmãos. Era uma pessoa normal. Camisa, assim, igual a nossa. E aí, eu me esforçando para tentar alcançar, de repente ele virou para trás. E eu nunca mais vou esquecer daquela face. Nunca mais vou esquecer daquela visão. Ele olhou para trás e deu um sorriso e falou assim, calma. Tudo que você orou no leito de hospital, eu vou responder a sua oração hoje aqui. E aí, quando ele falou isso, eu de imediato eu sabia quem era.
Eu sabia quem era aquela pessoa. E parecia ser alguém tão próximo. E é alguém tão próximo. Não só de mim, como de vocês, irmãos. Ele é real, irmãos. Ele é real e Ele vive. Ele reina e para sempre reinará. E voltará para nos buscar, irmãos. Irmãos, talvez vocês não tenham ainda essa compreensão. O tempo está sendo abreviado, irmãos, porque Ele está voltando. E aí, Ele continua olhando para frente, e de repente eu vejo que vem uma onda muito grande. Essa onda, ela me assusta, me deixa com medo. E Ele vira para trás de novo e falou: calma, não fique nervoso, confia em mim. A palavra dele era tão forte, pastor, era tão poderosa que eu me encolhia assim, ó. Parecia que tinha um campo de força, sabe? Parecia que, não dá para explicar, irmãos, com palavras, só sentir. E a palavra, quando falava assim, eu me encolhia. E Ele: calma, vamos, antes de eu te responder, vamos brincar em meio a essa tempestade que está por vir. E as ondas vinham, e eu ainda assustado, subia aquela onda. Quando descia o barquinho, eu sentia o frio na barriga, e Ele falava assim: levanta as mãos, levanta, fique em paz e levanta as mãos. E Ele falava assim, ele levantava as mãos, e ria, sabe? E era tão natural, irmãos, era tão espontâneo, era tão real. E aí, olha, vem outra onda. Fica leve. Eu estou contigo nesse barco. Aleluia. Ele está conosco nos nossos barcos diários, irmãos. Ele não vai te desamparar. Ele é conosco. Irmãos, as ondas vinham e Ele olhava e ria. E vinha e descia, subia e descia, até o momento em que aquilo já ficou confortável para mim, eu já queria mais. Eu já levantava os braços, já estava brincando com Ele. E aí, de repente, as ondas cessaram. O mar, os marinheiros chamam de mar de almirante, aquela tranquilidade no mar. E o barco balançava. E aí, de repente, ele olhou para trás. E quando ele olha para trás, ele me responde as minhas perguntas que eu fiz naquela oração. E Ele diz para mim: você me pergunta sobre se acabou? E eu digo para você: você lembra? Quando você era criança, e uma pessoa que não sabia ler ia até a sua casa para que você lesse a palavra de Deus, para que você lesse a minha palavra para ela. E quando ela olhava para você, e você lendo, você era criança, você corria, você queria fugir. E ela te achava, e ela ficava sentada na cadeira, e você criança, nos pés dela. E você lia a palavra, e ela olhava para você e falava assim: um dia você vai entender tudo aquilo que eu estou fazendo por você. E ele falava: era eu. Você lembra quando um amigo seu, você ainda garoto, foi te buscar na sua casa, e você saiu por um lado, ele veio pelo outro, não te achou, e ele saiu e foi para um determinado local e foi assassinado? Eu lembro, Senhor, foi eu que te conduzi para esse outro lado. Rebas. Você lembra quando você passava de ônibus ainda criança e você lia numa placa dentro de um ônibus que dizia assim: confesse com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e você lia baixinho aquilo dentro do ônibus, e eu falava assim: eu não lembro, Senhor. E eu ouvi a sua oração.
Então você acha que eu não vou ouvir a sua oração no leito de hospital? E ele virou para mim e falou assim: enquanto eu estou aqui contigo, eu estou curando o seu corpo lá naquele hospital. Ainda há muito o que você fazer por mim nessa terra. E naquele momento, irmãos, eu já não queria mais voltar, eu queria ficar ali. Porque, irmãos, é inexplicável a vontade de permanecer junto do Pai. É inexplicável a vontade de permanecer junto dEle. E eu falava assim: Senhor, eu não quero mais ir embora. Ele: não, mas ainda há muito o que fazer, não acabou. E aí ele continuou a falar comigo tantas coisas, irmãos. Me lembrar de tantas coisas que eu não lembrava mais. Me lembrou do meu casamento, de como eu encontrei a minha esposa. Lembrou do nascimento dos meus filhos. Lembrou da minha profissão, do meu trabalho, de quantas vezes Ele me livrou da morte. E aí de repente Ele me olha assim e fala assim: olha, agora é o momento de você voltar, porque já está cumprido, a sua oração já foi respondida. E Ele, com as mãos, com uma das mãos, virou assim no meu rosto e falou assim: tenha paz. E a mão dele veio de encontro ao meu rosto. E naquele momento eu acordei. Olhei, estava no hospital. Irmãos, a primeira reação que eu tive foi pegar meu celular e tirar uma foto do monitor multiparâmetro, monitor de sinais vitais. Quando eu comecei a dormir, a oxigenação no meu sangue estava em menos de 80%. Quando eu acordei, estava em 99%. Meu batimento cardíaco estava todo alterado. Quando eu acordei, estava 12/8. E eu olhei aquilo e eu comecei a ficar um pouco agitado, um pouco nervoso. E aí, de imediato a enfermeira entrou e falou assim: ué, por que você está acordado? Você não era para estar acordado? A única coisa que eu falava com ela, eu falava assim: me faz dormir de novo. Aí ela: mas você não era nem para estar dormindo. Eu: não, me faz dormir de novo. E ela falava: mas por que você quer tanto dormir? Eu falei: porque eu quero voltar para lá. Aí ela: para lá onde? Lá para o barco com o meu Senhor Jesus, porque Ele está no barco e eu quero estar lá com Ele. E ela falava assim: mas você não saiu daqui. Eu falei: não, você não está entendendo. Ele me levou para o barco e Ele já sarou o meu corpo. Eu já estou completamente sarado e curado, porque Ele falou isso para mim. E aí ela falou assim: você não era nem para estar acordado, você está sedado. Eu falei: eu estou com Ele. Aquele momento, irmãos, o catéter já não fazia mais efeito. Eu estava com 5 litros de oxigênio. É o máximo. E eu queria tirar o catéter. E ela falava assim: não, não pode tirar. Eu falei: não, eu quero tirar. Não precisa mais. E aí ela, vendo que eu estava muito agitado, ela começou a, como se fosse ninar mesmo, bater assim no meu ombro. E aí eu peguei no sono novamente. Quando foi 6 horas da manhã, novamente eu acordei. E aí eu pensei: foi tudo um sonho. Nada disso aconteceu. Só que tinha algo que me lembrou. Às 10 da noite, irmãos, eu não conseguia respirar. Às 6 da manhã, eu não precisava mais de oxigênio. Os médicos entraram, os mesmos que estavam lá às 10 da noite querendo me entubar, e estavam me olhando assim. Eu lembro que tinha um mais coroa e 2 mais novos, provavelmente 2 estagiários ou residentes, né, e um. E eles
ficavam me olhando assim, e olhavam um para o outro e falavam assim: o que aconteceu? Chama lá o laboratório. E aí veio o laboratório, tirou meu sangue novamente. E aí levou o sangue, levou a amostra, e daqui a pouco voltaram. E aí trouxeram um monte de papel, irmãos. Esses papéis eu tenho guardado. Trouxeram um monte de papel, e eles olhando aquele papel, olhavam um para o outro, falavam assim: e agora? O que aconteceu aqui? E aí, de repente, aquele mais velho olha para mim e falou assim: como é que você está? Aí eu olhei para ele e falei: eu estou curado. Aí ele: pois é, eu estou vendo aqui nos papéis. Aí você pode me explicar? Aí ele: sim, às 10 da noite nós fizemos esse mesmo exame. O PCR, que antes estava em 28%, agora já está em 5%. O dedímero, que estava em 4.800, agora já está em 1.000. Ainda não é normal, mas está anormal, está atípico, porque isso foi 10 da noite e agora são 6 da manhã. E você já está praticamente são. E aí eu olhei para ele e falei assim: eu sei quem me curou. Parece loucura, irmãos, para o mundo, mas para nós que somos da fé, é poder de Deus. Rebaixo. E aí eu falei assim: pode tirar. Ele falou assim: vamos fazer um teste. E ele foi no oxigênio e desligou o oxigênio, tirou o catéter do meu nariz e falou assim: respira. E eu fiz assim. E um olhou para o outro, assim, e falou assim: levanta, fica sentado aí. Aí eu fiquei sentado, vira para cá, vira para lá, exames clínicos. E aí o mais novo olha para ele e fala assim: e agora? Aí, e agora não tem o que fazer. Bateu na minha perna e falou assim: realmente esse aqui já está curado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, dali ele me levou para a semi-intensiva, me levaram para a semi-intensiva. Ainda fiquei uns 7 dias na semi-intensiva. Depois fui para o quarto de recuperação, fiquei mais uns 20 dias lá. E todas as noites eu me lembrava daquilo e pensava: uau, Deus, o Senhor me curou mesmo. E aí, eu ficava ali falando assim: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou falar isso? E agora como é que vai ser? Irmãos, todos que entravam naquele quarto durante esse tempo em que eu estava lá, era uma oportunidade que eu tinha para testemunhar. Ele está voltando, irmãos. Não percam a oportunidade que Deus dá a você de falar do amor de Jesus para qualquer pessoa que possa estar em conexão com a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele está voltando. Não sei se os irmãos já repararam, mas o tempo continua tendo 24 horas, mas parece que não tem mais. Os dias estão sendo abreviados, irmãos. Outro dia mesmo era Ano Novo, era Natal. Nós já passamos do meio do ano. Já vamos para um outro novo ano. O tempo está sendo abreviado, irmãos, porque Ele vem e vem sem demora. Irmãos, há uma promessa que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa é para mim e para você, irmãos. Eu tenho a honra de ter aqui a minha esposa, minha cunhada, meu cunhado. Toda a minha casa serve a Deus, irmãos. E não é diferente para você. A palavra de Deus diz que toda a criação anseia com ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus somos nós, irmãos. Não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade de falar do amor de Jesus aonde você estiver, porque aonde você estiver, você será usado para falar de Jesus para aquela vida.
E eu encerro aqui, pastora. Eu voltei para casa. Continuei na minha recuperação, porque o corpo fica debilitado. Eu perdi muitos quilos. O corpo realmente ficou muito debilitado. Eu lembro que o médico falou assim, vida de velhinho. Aí eu falei, como assim? Ele, andando devagarzinho. Aí, porque a mente tá boa, mas o corpo não obedece. E aí eu fui sentir isso depois. Realmente eu não conseguia os movimentos, né, normais. Aos poucos, fisioterapia respiratória. E aos poucos eu fui melhorando. E aí nesse tempo, irmãos, eu lembro que eu estava vendo um filme na televisão. Eu nunca tinha visto aquele filme. Chama-se O Céu é de Verdade. Não é isso, esposa? O nome do filme? Conta a história de um menininho. Essa história é real. Esse menino, ele é um pastor nos Estados Unidos hoje. E ele passa por uma experiência bem semelhante a essa. E eu fiquei vendo aquele filme, aquilo me chamou a atenção. E ao final, assim, na parte do filme, o pai dele começa a investigar o que aconteceu na vida daquela criança. E aí ele encontra outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, ou solução. E aí, uma dessas pessoas que ele encontra é uma menina que ela adquire um dom, um talento de pintura, e ela pinta um quadro, e esse quadro ela mostra aquele que ela viu nessa experiência. E eu estou vendo o filme, quando ele mostra assim para a tela aquela pessoa, dessa pessoa real lá nos Estados Unidos. Quando eu olhei, eu comecei a chorar. E minha esposa estava do meu lado e falou, o que houve? E a única coisa que eu sabia dizer era, é Ele, foi com Ele que eu estive naquele barco, é Jesus, é Ele que me curou, é Ele, é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa, Ele é o Senhor, é Ele. Eu comecei a chorar, comecei a chorar muito, irmãos, porque eu sabia com quem eu tinha estado. Ele é real, irmãos, Ele vive. E aqui eu encerro esse meu testemunho. Eu li essa passagem do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, porque essa foi a passagem, a palavra que Deus me deu para esse testemunho. Durante um certo período eu perguntava para o Senhor, por que isso tudo? E Deus tem me enviado, irmãos, para testemunhar em alguns locais. E para a honra e glória do Senhor, essa palavra, irmãos, tem edificado e curado muitas pessoas. Porque essa palavra diz que Jesus estava no barco. E quando as pessoas, elas buscavam Ele foi ao encontro dessas pessoas e curou todas elas. Talvez hoje você esteja aqui passando por uma enfermidade. Talvez hoje você esteja aqui passando por alguma coisa que talvez para os médicos, para a medicina, para a ciência, seja impossível. Eu digo para você, tudo é possível ao que crê. Antes de vir para cá, eu vi uma mulher brasileira que quer morrer por eutanásia, porque ela tem uma doença, que essa doença é conhecida como a maior dor do mundo. E ela quer ir para a Suíça morrer. E eu falei, misericórdia, Senhor. Deus, alcança essa mulher, porque ela não conhece o Deus que eu sirvo, ela não conhece o Jesus que me salvou, ela não conhece o Jesus que morreu por nós, e que toda dor, Ele levou sobre si, ela não conhece. Os médicos podem dizer, a medicina pode até tentar falar, mas algo eu digo para vocês, irmãos, Ele é aquele que pode todas as coisas, na minha vida e na sua vida também. Irmãos, orem, busque ao Senhor, e Ele responderá todas as suas orações e os desejos do seu coração. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.
Glória a Deus.